Opa! E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Felizes? Estamos aqui, mais um dia ensolarado, aliás, bastante ensolarado, um calor absurdo para os capixabas. Uma sexta-feira, tava até treinando, tava tanto sol, tão quente ali que eu tava treinando boxe com uma mangueira do lado me molhando toda hora. Tava quente mesmo, tá quente na verdade, né? Tô com essa roupa aqui suando pra caramba, eu vou sair com minha namorada daqui a pouco. E eu queria gravar esse vídeo antes de sair de casa. Algo que eu postei no meu Instagram e agora eu queria postar de uma maneira mais completa, de uma forma mais explicativa aqui no meu canal, né? Que é o nosso, que a gente tá aqui. E o que eu queria falar com vocês é a respeito de algo que eu estava pensando nos últimos dias, que é o porquê que, mesmo clamando pela glória de Deus em muitos dos nossos encontros e cultos como igreja, ainda assim a gente não experimenta daquela forma definitiva e palpável essa presença que a gente tanto pede. E surge outro questionamento. Como é que um Deus, como Pai, em seu caráter de Pai, olha para os seus filhos pedindo algo que Ele mesmo deseja derramar sobre nós? Como um pai como esse, bondoso, amoroso e desejoso em dar boas coisas para os seus filhos, não daria aquilo que existe de mais precioso na pessoa de Deus, que é a sua glória? Esse é o questionamento. Se nós considerarmos a glória de Deus como além de uma sensação ou além de um ambiente, uau! Mas a glória de Deus sendo a expressão plena da pessoa de Deus, por exemplo, todas as vezes Deus é tão grandioso, tão, sabe, perfeito, não como jargão, mas perfeito em plenitude em tudo que Ele é. E por isso, todas as vezes que Ele expõe quem Ele é, tanto para nós os homens, tanto para a sua criação, isso é glorioso. E por isso, glória de Deus. Se eu não me engano, em hebraico é kabod e em grego é doxa, que tem lá suas raízes na palavra opinião, doxa, e peso, kabod, algo assim. E eu costumo pensar muito na glória de Deus, através de tudo que eu aprendi na minha caminhada, como o peso da opinião de quem Deus é. A opinião de quem é Deus, de quem é Cristo, é tão pesada a nossa consciência que isso é glorioso. E por isso a glória de Deus é o conjunto dos atributos da pessoa, do caráter, da divindade, da beleza de Deus. Tudo isso em uma pessoa só, e a pessoa de Cristo. E aí a gente entra em outro ponto, que se eu não me engano está em João 17. João 17, aliás, é o versículo que é o que mais me pega em todas as escrituras. João 17, versículos não, né? Capítulos. A oração sacerdotal de Jesus eu não consigo ler sem começar a viajar em tanta coisa e sem começar a me fascinar por cada letra do que está escrito ali. E lá na oração de Jesus, em um momento ele fala que, Pai, aqueles que você me destes, que eles estejam comigo, assim como eu estou em você, e que eles vejam a minha glória. Ver a glória de Deus não é um desejo que surge no nosso coração por nós mesmos, mas é um desejo pré-estabelecido por Jesus. Não é que nós desejamos ver a glória de Deus, é Jesus que deseja revelar a glória dele de tal maneira e com tal intensidade que os nossos corações são redirecionados a desejar isso. Ele deseja derramar sobre o seu povo a sua glória de tal maneira que os nossos corações são convertidos e atraídos para esse mesmo desejo de ver, de ser expostos, de se tornar através dessa glória. E voltando àquela pergunta, como, cara? Como Deus não derrama? Tipo assim, por que Deus não derrama no nosso meio aquilo que Ele deseja derramar? E, como eu disse no Instagram, para quem me segue, a resposta está bem diante de nós. Lá em Tiago 4:3 ou 3:4, se eu não me engano, está escrito que quando vocês pedem e não recebem, é porque vocês pedem pelos motivos errados. Simples assim, é muito simples. Tudo que pedimos a Deus com o coração sincero e não recebemos, é porque pedimos com intuitos errados. Então, quando você pedir, isso até é algo que foge um pouco desse tema, desse vídeo, mas é algo importante se falar.
Toda vez que você pede algo sincero a Deus e você não recebe, em vez de você ficar reclamando e colocando Deus contra a parede, coloca você contra a parede. E fala assim, caraca, se eu pedir pro meu pai algo que na minha visão era algo bom e ele não me deu, é porque existe um propósito maior nisso. E é porque eu posso ter pedido pelo motivo errado. Coloca você contra a parede. Coloca você contra a parede. Ah, Deus, tá demorando. Talvez é você que não tá pronto. Ah, Deus, por que você não me deu isso? Eu queria tanto isso pra fazer. Bem, não, é porque você queria fazer isso por seus motivos errados, como o Tiago fala, para os seus próprios prazeres, sua própria ganância, seu próprio ego. Coloca você contra a parede, não Deus contra a parede. Morou? E assim, cara, às vezes alguém pode perguntar, mas caraca, Dani, eu peço a glória de Deus, mas eu não peço pelo motivo errado. Como é que eu vou pedir a glória de Deus para os meus próprios prazeres? E assim, cara, o que eu penso sobre isso é que a gente foi ensinado a pedir a glória de Deus. Esse é o ponto. A gente foi ensinado a cantar canções que clamam pela glória de Deus. Esse desejo pela glória de Deus não foi gerado, como eu disse no início, por conhecer o coração de Jesus e ver que ele tem desejos em derramar a glória dele, e então o nosso coração é convertido a isso. Conseguiu entender? Nós, como povo evangélico cultural, fomos ensinados a cantar canções e orações e ler versículos que clamam pela glória de Deus, sem saber o porquê das coisas. E se eu não me engano, eu falei isso no vídeo no Instagram, ou não, mas todas as vezes que nós pedimos algo ou queremos algo sem propósito naquilo, nós estamos fazendo coisas mundanas. Isso é o que significa ser mundano, é fazer sem propósito, não é pecar. Ser mundano é fazer qualquer coisa sem propósito. Cara, por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Por que você ora? Por que se você está fazendo algo na sua vida, simplesmente deixando a vida te levar, sem propósito naquilo que você está fazendo, o que você está fazendo é mundano, é movido a anseios dessa era, desse século. Entende? E nós acabamos tornando mundano o nosso desejo pela glória de Deus, porque se tornou algo sem propósito. Eu estava até brincando com um amigo meu esses dias. A gente clama tanto pela glória de Deus, mas se ela visse um dia nos nossos cultos, a gente não ia saber o que fazer. No sentido de, Deus, venha com sua glória, e Deus derrama a glória dele. E a gente olha um pro outro e fala, caraca, e agora? Eu não sei o que faço depois. Por que eu clamei pela glória de Deus? Eu não sei, ela veio e agora tá aqui, a gente vai ficar com cara de pastel agora, olhando pra glória de Deus. Entende? E como eu disse, nós precisamos reposicionar e colocar no lugar certo os nossos anseios por isso. Nosso coração precisa estar colocado no lugar correto ao clamar pela glória de Deus. Não que existe um pedido certo, uma motivação certa, mas eu vou colocar a minha motivação, que é a que Paulo descreve, se não me engano, em Coríntios. Ele diz que de glória em glória somos transformados à imagem do Filho. O que eu aprendi de Deus, estou tentando passar para vocês, é que a motivação, vamos dizer assim, mais correta ao se clamar pela glória de Deus é entender que a glória de Deus, ela vem no nosso meio para nos esmagar, como é kabod, para nos prensar. A opinião de Deus prensando nossas opiniões ao ponto de nos transformar à imagem do Filho. A glória de Deus não vem para nos promover, ela vem para nos esmagar, como uma prensa esmaga uvas para fluir vinho. Entende? A glória de Deus não vem validar as suas opiniões, ela vem humilhar as suas opiniões. E o que eu quero dizer com opiniões? As nossas opiniões em relação a Deus, nossas opiniões teológicas, não teológicas no sentido de estudo, mas teológicas no sentido de o estudo da pessoa de Deus, o conhecimento de Deus. Conhecemos partes de Deus, mas quando a glória de Deus vem, ela nos faz perceber que tudo que conhecemos de Deus é muito raso e precisamos ir além, e devemos ir além. A glória de Deus expõe a pessoa de Deus desnudada diante da sua igreja. E por isso, como igreja, como noiva de Jesus, precisamos clamar pela glória de Deus
olhando para a pessoa de Jesus como nosso noivo. Não orações individuais, olhando para Jesus como amigo, mas juntos como uma noiva, uma mulher madura, olhando para o filho, que é o nosso noivo, e clamando para que ele se exponha nu diante de nós, com todo o conhecimento de quem ele é, a fim de glória em glória, de reunião após reunião, esmagados pela opinião de Deus, sermos transformados à imagem do Filho, para que alcancemos a estatura do varão perfeito. E assim, a gente pode discorrer horas e horas esse tema, mas em si é isso que eu queria passar para vocês. Nossa motivação em relação à pessoa de Jesus não pode se tornar meramente cultural e optativa, como se, Deus, nós estamos clamando pela sua glória aqui nos louvores, mas quando acabar os nossos 4 louvores e você não vir, tudo bem, a gente continua nosso culto normalmente. Não pode ser opcional. Para nós, aquilo que para Deus é urgente, que é a sua glória, é do desejo de Deus derramar a sua glória. Então, se ele não está derramando no nosso meio, algo de errado está no nosso meio. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Valeu.